Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília para mais um episódio diários. Estamos aqui hoje ainda sem nossa querida amiga no nosso estúdio virtual e vamos fazer a leitura de mais um texto reflexivo do irmão José, desse livro Vigiai e Orai, que é um convite, né, para que nós possamos vigiar nossos pensamentos e fazer preces, orar, pela psicografia de Carlos Bacelli. Então, hoje, no aprendizado da caridade, né, já é um complemento daquilo que nós falamos anteriormente, ontem. A prática da caridade sempre te ensejará as melhores lições. Fornecerá material para as tuas reflexões em torno das bênçãos que normalmente ignoras em tua vida. Possibilitar-te-á enxergar o que não vês no privilégio que desfrutas. Abrandar-te-á o espírito de insatisfação, mostrando em tua carência que ainda existe excesso. Que dispões em ti mesmo de infinitos recursos que simplesmente desconsideras. Que a tua capacidade de ser útil é tão ampla quanto te parece ser a necessidade dos semelhantes. A vivência na caridade te propiciará o amadurecimento espiritual de que só ela é capaz. Colocará silêncio nos teus lábios, discernimento em teus ouvidos e alegria em tuas mãos. Nossa, que lindo! Então, quando nós, o que o irmão José está nos trazendo aqui? Que no aprendizado da caridade, quando nós exercitamos a caridade, ontem nós falamos muito disso, do exercício, de nós exercitarmos a caridade. No caso, eu falei da compaixão, porque a compaixão é caridade, o perdão é caridade, a tolerância é caridade, não tudo se resume em caridade, né? Então, quando eu exercito o perdão, é o corolário da caridade. Quando eu trabalho em minha indulgência, eu estou trabalhando a caridade. Já diz no livro, na questão 866, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, né? Como é a caridade exercida por Jesus, pergunta Kardec aos espíritos. Mais ou menos assim a pergunta. E os espíritos vão responder. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições e perdão das ofensas. Então, era assim que Jesus exercia caridade. Ser bom com todos, ser indulgente com as imperfeições alheias, com as nossas também, não no sentido de guardar nela, ficar presos a ela, mas no sentido de nós nos enxergarmos como seres que ainda estamos a caminho e que precisamos nos transformar. Não é para ser benevolente no sentido de aceitar as nossas imperfeições e continuar vivendo nelas, não, é no sentido de autotransformação. Aceitar que eu ainda sou imperfeito, porém estou em processo de transformação. Deixar para trás aquilo que eu posso deixar e continuar. Terceiro, perdão das ofensas. Então, perdoar as ofensas que nos sejam dadas. Então, o que nós vamos aprender quando nós exercitamos a caridade? Quando nós exercitamos a caridade, como diz o irmão José aqui, nós sempre seremos convidados às novas lições. Nós sempre vamos aprender. Então, sempre há aprendizado na caridade. Nós vamos aprender a exercitar, deixar de lado o egoísmo, Vamos refletir um pouco mais, ser reflexivos. Nossa, quando eu sou caridoso com o outro, quando eu ponho a caridade, o amor em ação, quantos aprendizados eu posso ter? Eu posso entender que a dor do outro, será que eu conseguiria viver isso que essa pessoa vive? Então passo a ter também um olhar compassivo e passo a agradecer, ser grato. Poxa, eu tenho tanto, ou eu posso tanto, e o outro está vivendo uma situação
dessa forma, e eu reclamo e o ele não agradece. Então, assim, são questões. Esses dias eu vi uma foto bem engraçada de, de um país. Eram 3 crianças, uma foto antiga de 3 crianças sentadas, né, de um jeito, e como se fossem celebridades. Eram 3 rapazinhos pequenininhos. A, a postura deles era de celebridade. Achei tão bonitinho, mas era de um país extremamente, né, pobre, de um país extremamente estigmatizado. Mas eles estavam lá naquela pose de celebridade. Eu achei bem interessante. Então, assim, nós passamos a enxergar, né, às vezes, as bênçãos que nós temos em nossa vida e não conseguimos enxergar. Além disso, no aprendizado da caridade, como diz aqui o irmão José, que mesmo carente, eu achei bem interessante essa, mesmo na nossa carência, muitas vezes, né, material, emocional, nós temos um excesso. Olha só, nós temos em excesso alimento, nós temos uma forma de nos comunicar, né, à distância. Nós temos a casa espírita que nos auxilia nessa caminhada, nessa travessia, nos oferecendo mão, nos oferecendo as mãos estendidas. Nós temos Jesus que falou que estaria conosco o tempo inteiro e muitas vezes nós não damos importância a isso. Então, nós temos um excesso e não a carência. Vamos focar no que nós temos além e não naquilo que nós temos em falta. A falta nós vamos preenchendo com o quê? Com a caridade exercida através da partilha, né? Seja de tempo, seja de tudo que nós podemos partilhar. E assim são isso, que em cada um de nós existe inúmeros instrumentos de auxílio, inúmeros instrumentos de exercer essa caridade. Às vezes nós queremos fazer a caridade como Madre Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce, como Chico, mas eles deram aquilo que eles tinham para dar. Nós temos muito também a dar. Só precisamos compreender onde está e como. Às vezes está do nosso lado. É um filho, um sobrinho, um irmão que está precisando somente de ser escutado. Às vezes é um vizinho que está sem algo para comer e está precisando de ajuda. Às vezes é alguém que passa à nossa frente na rua. Às vezes é um motorista que sai igual um louco e aí você, ao invés de, né, falar uma palavra não muito legal, fazer uma prece por ele para que ele encontre aquele caminho. Então são inúmeras as formas que nós temos de exercitar a caridade. E aí, por fim, ele termina aqui. A vivência da caridade te propiciará o amadurecimento espiritual de que só ela é capaz, colocará silêncio nos teus lábios, discernimento em teus ouvidos e alegrias em tuas mãos. Então vamos aprender com a caridade, vamos exercitá-la mais em nossas vidas. Beijo no coração e até a próxima.